Oi, tudo bem? Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer por estar aqui nesse vídeo. Esse é o primeiro vídeo de um quadro novo aqui no meu canal que se chama O que Aprendemos. E esse é um quadro onde vou falar sobre pontos importantes, aprendizados que a gente pode ter ou ensinamentos que filmes ou séries podem nos passar. Um dia eu estava pensando, é tão legal a gente ver um filme com um amigo e depois comentar o que aprendemos, o que achamos que vai acontecer na continuação da história, os valores que aquele filme nos passou e, pensando nessa sensação, eu decidi criar esse quadro, que realmente vai ser um momento para discussão sobre o que aprendemos, sobre o que assistimos, o que queremos comentar com os outros, enfim. É um quadro para discussão dessas coisas. Por isso eu fiz esse cenário que vocês estão vendo. Temos também um apresentador agora, que é esse que vos fala, enfim. É tudo feito com muito carinho e eu espero que você goste e nos acompanhe nos próximos vídeos. Esse é um episódio piloto desse quadro. Hoje iremos falar sobre o filme Os Eternos. Eu acabei de ver esse filme e já digo que é um filme incrível, cheio de coisas que podemos aprender, uma verdadeira obra de arte. Mas eu já digo também que esse é um vídeo cheio de spoilers. Então se você não gosta disso e ainda não assistiu, salve esse vídeo aí para assistir mais tarde, vê o filme e depois a gente conversa. Mas vamos lá. Podemos aprender muitas coisas com esse filme novo da Marvel e eu separei alguns pontos legais para a gente comentar. Vamos pro quadro. Durante o filme inteiro nós vemos várias frases e ensinamentos sobre a humanidade, como ela age, pensa e o que se pode ou não fazer com os seres humanos. E logo no começo do filme nós temos os personagens vendo que muitas dificuldades iriam acontecer com a humanidade, que passam por momentos difíceis, guerras e afins. E é dito pela personagem Ajax, eles precisam das dificuldades para evoluir. Uma alusão ao fato que existe de que foram sempre nos momentos de guerra ou de alguma corrida para se ganhar dinheiro, onde a humanidade mais se desenvolveu. Era sempre pela necessidade bélica ou pela ganância que os humanos colocavam na cabeça para trabalhar e assim evoluíram. O filme nos mostra isso, que nós humanos precisamos dos momentos de dificuldade para evoluir. Precisamos daquilo que é difícil para sairmos da nossa zona de conforto e então crescermos. Se os Eternos sempre se intrometessem em todos os conflitos da humanidade, seria gerada uma dependência gigantesca em relação a eles, e isso inibiria o desenvolvimento da raça humana. Em outro momento, temos o personagem Phastos querendo desenvolver uma tecnologia que ele havia criado, que no caso era um motor, e vemos os outros personagens dizendo a ele que não deveria fazer isso, que deveria ser feito algo mais simples, pois avanços muitas vezes são difíceis, eles assustam. E claramente é uma verdade, normalmente temos medo do desconhecido, então se uma tecnologia maior do que a mente daquela época podia entender aparecesse, com certeza faria com que a população ficasse assustada. Temos fraquezas. Independente do quão fortes sejamos ou do quão seguros nós estejamos com as situações, isso fica muito claro quando vemos a personagem Ajax sendo encontrada morta depois que ela é aparentemente atacada por um deviante. Depois também vemos a personagem Tena passando por problemas na mente, que é claro, perto do final nós descobrimos que não era realmente o mau funcionamento e sim as suas memórias. Mas esses momentos, assim como o momento onde a Cersei e a Dwayne e o personagem do Jon Snow são atacados por um deviante que é bem forte, nos mostram que temos fraquezas sim. Os caras são literalmente os Eternos, eles são eternos, mas mesmo eles têm suas fraquezas, passam por dificuldades e podem morrer. Não importa quem sejamos, não podemos ter um orgulho tão grande a ponto de pensar que somos inalcançáveis, inabaláveis, intocáveis. Precisamos nos esforçar para as coisas, ter um coração humilde. Pensa nisso, os caras são eternos e mesmo assim vimos algumas mortes no filme. Na vida não existe dever tão grande quanto proteger a família. Essa é uma frase dita pelo mordomo do Kingo, o Karun, que por sinal é um personagem muito bom nesse filme. Tem vários momentos cômicos e um momento específico bem emocionante que combina muito bem com a trama. E vou também juntar com uma outra frase que é dita perto do final do filme: quando você ama algo ou alguém, você as protege. Esses dois momentos mostram um grande valor do filme, que é a família. E eu não estou falando de Velozes e Furiosos. É sobre proteger o que amamos. Os Eternos acabam por amar os seres humanos e vemos muito isso com a Ajax e depois essa vontade herdada pela Cersei, onde não querem que simplesmente a humanidade morra pelo plano do Arishem para criar outro celestial. Eles se juntam então para proteger a humanidade como uma família. É claro, a maioria como uma família. A humanidade é frágil.
Podemos perceber isso em várias situações. Apenas a necessidade dos Eternos os protegendo mostra isso. O quanto são frágeis, e num outro momento o personagem Druig, ao controlar um grupo de humanos, fala medo ou ganância. Sem isso não são humanos. Mostrando que sim, a humanidade tem os seus pontos ruins. Essa aparente inclinação humana para a ganância, como dito anteriormente, que faz até mesmo a humanidade se desenvolver. Ou sentimentos como o medo, como nos assustarmos com a tecnologia avançada, como eu também já disse, mostra que sim, existem pontos falhos em nós. Mas estamos sempre num constante desenvolvimento, evolução, realmente uma melhora. Tanto que faz com que os Eternos pela primeira vez queiram vir para o lado da humanidade. E sabe o que melhora mais ainda? O seu like. Me ajuda aí se você está gostando dessa análise moral do filme, se isso te interessa. Se inscreve aqui no meu canal, porque eu pretendo trazer sempre algum filme bom quando lançar. E não deixa de ir nos comentários e me falar o que você aprendeu com esse filme. Outro ponto interessante é que métodos podem e devem ser questionados. Vemos a Cersei falando com o Ikaris sobre a vontade dos Celestiais num diálogo muito importante, onde o Ikaris se mostra cegamente alienado pela vontade dos seus superiores, enquanto a Cersei tenta pensar se por acaso não existe alguma outra forma, algum outro jeito do Arishem fazer aquilo, mostrando que sim, métodos devem ser questionados, principalmente se interferem de forma ruim na vida de outras pessoas. No caso, se for algo que vai matar toda a população de um planeta, eu acho que deveria ser pelo menos avaliado, né não? Mandou mal aí, Ikaris. E como último ponto que separei, no final do filme, a Duende e a Cersei lutam. E a Duende fala que, convivendo com os humanos, ela percebeu que gostaria de crescer, amadurecer, enfim, ter uma vida normal. E isso nos faz pensar, o que realmente vale a pena? Por exemplo, ela era uma Eterna, ela realmente, aparentemente não morria, ela poderia fazer tantas coisas com essa vida eterna dela, mas a vontade que ela tinha era realmente ser finita, ela queria ter sua vida, crescer, ser igual aos outros. Então no final a Cersei pergunta se ela realmente gostaria disso, que ela teria que deixar de ser eterna, e ela aceita, começando assim a ter sua vida normal. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Espero muito que esse episódio piloto desse quadro novo no canal tenha interessado você e te despertado a talvez uma forma de pensar que não tenha percebido no filme. Comenta aí o que você achou e quais filmes gostaria de ver aqui nesse quadro. Eu te agradeço por ter vindo até aqui. Se puder, deixa um like e se inscreve aí pra gente continuar aprendendo junto e também pra me incentivar a continuar. Muito obrigado mesmo, que você possa sempre se manter abrindo a mente.